Então, iniciando aí, vamos começar falando sobre as aulas, tá? Então, pessoal, nossas aulas, elas, já falei para vocês, nós temos mais 2 semanas, tá? Temos aula aí dia... Ah, não, só essa semana que vem, perdão. Só essa e dia 14. Dia 14, dia 14 a gente tem a nossa última aula aqui, aqui, né, esse ano. E aí depois a gente volta dia 4 de janeiro. Então a gente para dia 21. Dia 4 de janeiro nós retornamos aí num primeiro momento ainda, possivelmente, retornaremos online ainda, tá? No dia 4. Mas já estamos aí com estudo, né, para a nossa volta, tá, pessoal? Então, semana que vem ainda temos aula, tá? Não esqueçam disso. Então, então, assim, não deixem de assistir às aulas, por favor. Outra coisa, questão das aulas de reforço. Falei para vocês já estão mais que sabendo. Estamos já tendo aulas de reforço aí. E aí, pessoal, depende de vocês, né? Tem um vídeo lá no grupo de vocês que explica certinho como faz para participar do reforço. É só tem que preencher lá o documento e agendar. Então é só vir, tá? Agendar. Como bastante aluno, a gente tem que atender um número limitado de alunos. Vocês têm que fazer o agendamento, senão aí corre risco de vir e não atender. Outra coisa de exercício, pessoal, os exercícios é para fazer, né? Você tem que fazer os exercícios aí, que é a única maneira de eu dar nota para vocês. Depois eu vou mandar já aí no particular de vocês como tá a prévia da nota de vocês baseada nos exercícios. Tá bom? Bom, na aula passada nós começamos a falar de sistemas operacionais para servidores e nós comentamos, né, das suas particularidades. Então, quais são as particularidades do sistema operacional para servidores? Primeiro, ele tem uma gama de serviços que é um pouco diferente, né, do que nós temos ali no sistema operacional comum. Então, essa é a principal diferença. A principal diferença são os serviços, tá? Outra coisa é com relação a como ele trabalha. Então, os sistemas operacionais para servidores, ele tem um estilo de trabalho diferente, tá? Principalmente no que diz respeito à base de serviços, né? Quando a gente tem esses serviços que nós temos aí dentro do nosso sistema, dos nossos sistemas para servidores, tá? Eles são um pouquinho diferenciados. Outra coisa que nós discutimos também é como funciona um servidor. Pessoal, o servidor é o gerenciador da rede, tá? Então, ele é o que vai gerenciar os mecanismos de rede. Então, a função dele, a maior função do servidor é pegar e gerenciar os serviços, tá? Então, ele vai fazer o gerenciamento desses serviços que a gente tem dentro da rede, tá? Entre esses tipos de sistemas operacionais, tá? Um dos que nós mais vamos ver é o Windows Server, né? Então, o Windows Server, pessoal,
ele é um sistema operacional para servidores da Microsoft e vocês vão ver que ele é extremamente mais fácil de se configurar. Então, a gente consegue configurar ele de maneira bem mais simples do que, por exemplo, o Linux Server, que é o seu principal concorrente ali. Na verdade, vocês vão notar que em servidores usamos muito mais o Linux Server do que qualquer outro. Tá, pessoal? Bom, vamos para o nosso primeiro exercício aí. Vai lá, galera. Vê o que vocês entenderam aí, por favor.
Ô, professor, desculpa o atraso, eu atrasei um pouco, mas já cheguei já. Tranquilo. Tranquilo. Esses são os primeiros exercícios de hoje aí. Tenta fazer, Ok, por vou. favor, rapidinho. Tá, ok. Bom, vamos continuar aí, pessoal. Então, bom, a gente começou a falar do Windows Server 2008, e aí essa é a configuração mínima para que ele seja instalado. Tá? Então, é o mínimo que ele precisa para que a gente possa instalá-lo em uma máquina. Todas as vezes que vocês escutarem esse termo, configurações mínimas, pessoal, vocês podem dobrar ou triplicar, tá? A configuração. Por quê? Porque, galera, quando a gente pensa em uma configuração e ela acaba por a gente chega e fala, eu vou montar aí um servidor que tenha praticamente essa configuração aí. Então, um processador de 1.4 GHz, 1 GB de RAM e 32 GB de HD, que é impossível, né? Mas, pessoal, não é só isso. É você pensar assim, isso aí é para o sistema ser instalado. Porque para carregar as coisas e assim por diante. Então, para o sistema poder começar a instalação, ele vai precisar dessa configuração. Mas para rodar de maneira bacana, é muito mais. Tá? É muito mais mesmo.
Não, com essa configuração assim, você não consegue nem chegar próximo, tá bom? Hoje tem algumas coisas de diferença, né? De como eram os sistemas e como eles estão hoje. Como, por exemplo, hoje, a gente já sabe, o 2000, a partir do 2008, ele não suporta mais HDs IDE, né? IDE é aquele tipo de HD mais antigo. Bom, e como funciona o hardware para um servidor? Pessoal, hardware para o servidor, quando você vai adquirir um servidor, ele é diferente de uma máquina comum. É diferente do seu PC. Como assim ele é diferente? Né? Ele usa algumas peças mais específicas. E essas peças têm uma configuração específica também. Por exemplo, existem fabricantes específicos de hardware para servidor. Então, a Intel, a IBM, a HP, a Dell, elas fazem servidores delas próprias, tá? Então, por exemplo, você pode comprar um servidor IBM? Pode. Normal. Tá? Você pode ir lá e adquirir um servidor da IBM e ele vai ter algumas configurações. Tá? Então, ele vai ter configurações voltadas especificamente para que nós possamos trabalhar com ele. Tá bom? Outra coisa, pessoal. Processador para servidor é um pouco diferente também. Ah, professor, mas eu tenho uma máquina antiguinha lá, eu uso ela como servidor. Ela instalou o Windows Server. Pessoal, não estou falando que não dá para trabalhar com a sua máquina da sua casa. Vai dar. É recomendável? Não, recomendável é você usar um servidor mesmo. É você usar um servidor com peças de servidores, tá? Então, o processador para o servidor, ele pode ser no Opteron da AMD, por exemplo, ou então o que é mais usado no mundo, que é o Intel Xeon. O Intel Xeon ele é o mais usado no mundo, tá? Outra coisa, e o AMD é o Opteron, né? O Opteron, eu nunca vi ele, eu nunca trabalhei com ele, tá? Mas com o Xeon várias vezes. O Xeon é absurdamente bom. O HD também é um pouquinho diferente, ele tem uma tecnologia que chama SCSI. Na verdade, o SCSI, ele é uma placa, ele faz com que o seu HD rode mais rápido. Então ele tem uma configuração que vai fazer que esse HD trabalhe numa rotação maior, tá? E para isso você vai colocar o HD e uma placa controladora, tá? Tem a SCSI e o SAS, que é o padrão mais novo. Qual que é a diferença? O HD comum, ele tem essa entradinha aqui, que tá essa bolinha. O SAS, ela é inteira, tá? E os dois precisam de uma placa controladora, tá? Onde a placa controladora SAS, que é a mais nova, ela consegue fazer o trabalho de maneira mais rápida. Então, ela consegue fazer com que esse trabalho seja mais rápido do que de uma placa controladora SCSI, até porque a SCSI é mais antiga, né, pessoal? Mas a diferença de quando você coloca uma placa dessa é gigante. Você consegue ter uma configuração e um serviço muito melhor e muito mais rápido, tá? A memória para servidores, nós chamamos ela de ECC. E qual que é a principal diferença? A principal diferença, pessoal, é que, por exemplo, se queimar um banco da sua memória comum, vamos supor, você está lá com a sua memória RAM, DDR2 lá, o DDR4, por exemplo, padrão mais novo, e um banco queimou. O que vai acontecer? Não vai ligar, né? Ele vai parar de ligar. Mas, se queimar um banco de uma memória ECC, ele vai continuar ligando normalmente,
Ele vai continuar funcionando. Por quê? Porque o servidor ele é feito para não ser desligado, né, gente? Ele é feito para ficar ligado constantemente, tá? É por isso que a gente tem essa tecnologia ECC aí nas memórias, tá? Ela também, ela tá no mesmo padrão, então ela tá hoje no padrão DDR4, mas se você colocar uma memória ECC num computador comum, não vai funcionar, tá bom? Fonte redundante, qual que é a diferença dela? Ela é mais estável, ela é um tipo de fonte real, que consegue uma configuração muito mais estável e ela também, você pode trocar com ela desligada, com ela ligada, perdão. A máquina está ligada, queima uma fonte, geralmente os servidores trabalham com várias fontes em série, tá? E aí, o que ele vai, essas fontes em série, elas vão, caso queime uma, você puxa ela e coloca a outra no lugar com ele ligado. Você não vai ter problemas aí. As placas de rede. Não é recomendável utilizar a placa de rede on-board, tá? É questão de recomendação. E aí, por que não é recomendável? Porque ela é mais próximo a ter falhas. Outra coisa, pessoal, as placas de rede, quando você coloca off-board, você pode usar dual ou quad band. O que isso quer dizer? Você consegue fazer essas placas, por exemplo, trabalharem juntas e sair uma configuração só. É bem interessante o formato das configurações de rede. Tá? Outra coisa também é a saída específica para fibra ótica. Tá? Isso lá no servidor também é de suma importância. Por quê, galera? Porque o servidor ele consegue ter uma qualidade maior e bem mais velocidade, né? Então ele consegue ter bem mais velocidade, fazer com que você consiga trabalhar muito mais rápido, tá? E aí a fibra, ela não tem uma limitação de tamanho de banda. Então você consegue entregar uma rede bem mais sem ruídos, tá? E a placa-mãe, a principal diferença é que tem placa-mãe para servidores com mais, você pode inserir mais de um processador na mesma placa. Então, como vai funcionar? Se você pôr mais de um processador na mesma placa, ele vai trabalhar ou em série ou em paralelo. Então, ele vai somar e vai fazer com que esse processador trabalhe muito mais rápido, tá? Então, você vai conseguir trabalhar bem mais rápido e ter um desempenho bem maior no seu servidor. Mais uma vez, lembrando sempre aí, tá? Uma máquina comum, por exemplo, a placa-mãe de um desktop, você não conseguiria fazer esse tipo de coisa, tá? Só, vamos para a nossa segunda parada aí. Vamos ver o que vocês entenderem.
Vamos lá, galerinha, já deu tempo aí, né? Bom, vamos lá então. Então, pessoal, continuando, alguns servidores, eles têm um lugar específico para ficar. E aí, uma das coisas que vocês vão aprender é que, às vezes, a localização do servidor, ela vai ficar, por exemplo, dentro de um rack, tá? E o que é um rack? O rack é quando você vai colocar os seus servers, tá? Num data center, por exemplo, né? Ele chega a ter ali 4.000 servidores funcionando. Aí esses funcionam no sistema de virtualização, que vocês vão entender mais para frente o que é, tá bom? Mas um hack, quando você vê quando vocês verem uma coisa assim, é porque ele tem um computador ali dentro, tá? E tem alguns tipos de servidores que nós chamamos de appliance. O que é o servidor appliance, pessoal? O servidor appliance, ele é um tipo de servidor de aplicação que é voltado para alguma aplicação específica. Então, por exemplo, a empresa vai lá, a Dell, a HP, ela tem um servidor. Você tem uma empresa lá, o metrô vai lá e precisa de comprar servidores. Ele vai lá e pede, ele pede aquele, especificamente, aquele que para a Dell, daquela configuração. E ele vai fazer aquele determinado serviço. Então, por exemplo, se você tentar usar esse servidor para um outro serviço, você não vai conseguir, tá? Então, por exemplo, eu comprei um servidor da Appliance para uma farmácia. Aí eu tenho uma gráfica, eu posso comprar? Geralmente não, tá? E aí, ó, esse é um exemplo de hack. Dentro desses hacks aí, tem vários computadores aí dentro, tá? E a forma de gerenciamento geralmente é, geralmente é com sistemas virtualizados, tá? Outra opção interessante é a Cloud Computing, que é a computação em nuvem. O Windows Server 2019, ele tem uma opção de cloud, né? Você pode ali comprar a licença e usar os servidores da Microsoft. É uma opção bem interessante, tá bom? Que você pode utilizar, tá? E aí, mais uma vez, pessoal, quando nós formos pensar em um servidor, né? O Windows Server, ele acaba sendo uma opção muito boa. Por que muito boa, pessoal? Porque, galera, ele é bem simples, ele é bem fácil de configurar, tá? Aliás, ele segue meio que padrão Microsoft de uso, né? Então ele é bem simplesinho para fazer as configurações, tá? Então a gente acaba utilizando ele bastante no nosso dia a dia, tá? Principalmente quem trabalha com isso, né? Vai utilizar ele bastante. É lógico que ele não é tão seguro quanto o Linux. Se eu fosse hoje falar para vocês qual que eu prefiro, muito mais o Linux do que o server, tá? Mas ele nos auxilia bastante no nosso dia a dia, tá bom? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? No momento não, professor. Não, tranquilo. Eu deixei um tempo bem bacana, porque tem uma pesquisa bem grande aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, é só chamar, tá?
Vai lá, pessoal. Tem bastante tempo, tá? Pode fazer, por favor.